seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um encontro para o nosso estudo da obra O Livro dos Espíritos. Isso é promovido pela União Espírita de Piracicaba. Eu sou Bruna Paixão e é sempre uma honra estar aqui com você, nos assistindo, nos acompanhando nesse estudo que tanto nos abrilhanta, nos ajuda no nosso dia a dia, né? Quero convidar meus amigos Boanerges Tavares, Carolina Vidala, bem-vindos. Ué, cadê o Bonerges? Olá, boa noite. Achou! Alô, estamos Muito de novo aqui juntos, em grupo, estudando a doutrina espírita, nessa caminhada que nosso Pai nos ofereceu e que a doutrina espírita e a união tornou realidade para nós, né? É isso aí. Eu que agradeço por estar ainda com essa conexão com a casa, né, União Espírita, que tanto me acolheu tantos anos, né, e me fez tantas amizades queridas, e que hoje eu posso estar aqui com vocês. Isso realmente, para mim, é muito gratificante. Então vamos iniciar, como de costume, com uma prece, né, para nos conectarmos, nos fazermos presentes. Então, neste momento, acalmando nossa respiração, trazendo nosso pensamento para o momento presente, nós agradecemos ao nosso Pai, ao nosso Criador, a causa primeira de todas as coisas, que nos proporciona a vida, que nos proporciona oportunidades diárias de caminhar até Ele, de viver o amor, de viver esse caminho reto, esse caminho do bem que nos foi trazido por Jesus, nosso maior exemplo. Quando olhamos para esse nosso mestre, sentimos profunda gratidão e também profundo amor, profunda esperança de que um dia estaremos tão próximo do Pai como Ele está. Com essa certeza, embebecidos de toda essa fé e essa esperança que a doutrina espírita nos proporciona, nós iniciamos o nosso estudo agradecendo a presença dos nossos irmãos espirituais, pedindo proteção aos nossos lares neste momento e que possamos ser instrumentos do amor, instrumentos das palavras do Cristo, do Evangelho do Cristo e instrumentos para transmitir a doutrina da sua forma mais pura, da sua forma mais correta. E que assim seja. Então, vamos lá. No encontro passado, a gente já começou a falar sobre a lembrança da vida corporal e hoje a gente vai continuar nesse assunto, tá? Então, só para recordar, nós vimos que o espírito, quando desencarnado, ele se recorda da sua existência corporal, mas não de tudo nos mínimos detalhes, assim como se dá com as nossas memórias enquanto encarnados, né? Se quiser, obviamente ele consegue lembrar desses mínimos detalhes, mas somente se houver utilidade nisso, tá? E essa lembrança, após a morte do corpo, ela se apresenta pouco a pouco, né? Até para que o espírito assimile. Então, ela não vem de uma forma só. Ela é, como eu falei, a conta-gotas, devagarzinho, né? E outra coisa sobre o qual a gente conversou é que o espírito, quando ele está no plano espiritual, ele pode ver e compreender muito melhor essa vida que ele teve no corpo. Inclusive, também compreender a necessidade de purificação, tá? A necessidade de rever seus conceitos e rever suas atitudes. Então, quanto mais apurado o espírito tiver, menos importância ele vai dar às questões da matéria e vai se recordar lá, quando desencarnado, dos fatos principais da sua existência corpórea. E por esse mesmo motivo, também falamos que a decomposição do corpo não afeta o espírito. Pelo espírito entender que o corpo não passa de uma veste. E por fim, a gente também entendeu que o espírito pode se recordar de todas as suas existências, com exceção das primeiras, como trouxe os espíritos na resposta a Kardec, tá? Que eles chamaram de infância do espírito, porque essas se perdem no vago. É como a nossa infância, tá? Nós não conseguimos recordar plenamente dela, de alguns flashes e numa infância pouco mais para frente. A primeira infância mesmo, nós não temos recordações.
Então, dá para fazer essa comparação para entender o que eles nos trouxeram. E hoje vamos continuar nesse assunto, vamos iniciar a pergunta 311. Carol, você lê para a gente? Carol? Estou aumentando a letra. Ah, tá. Achei que você estava fora do ar já, hein? Para conseguir enxergar direitinho. A veneração que se tenha pelos objetivos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. O que o atrai, porém, é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Olá a todos. Nunca será demais a gente relembrar algumas das coisas que temos citado aqui. Primeiramente, que esse estudo que nós fazemos, estudo sobre a nossa alma, principalmente quando nós deixarmos o corpo físico e formos para o lado de lá, demonstrando para nós a nossa imortalidade, que é um dos objetivos principais da doutrina espírita, é nos informar dessa realidade, como Jesus o fez lá atrás, após a crucificação, e também demonstrando nessa nossa imortalidade aquilo também que temos com a relação com o nosso ente querido. Se nós somos imortais, a gente tem que considerar também que nossos amores são imortais. Aqueles nossos parentes mais antigos, nossos tataravós, bisavós, avós, nossos pais, os cônjuges, os filhos, nossos irmãos, nossos amigos, todos imortais. E aqueles que foram na nossa frente, daqui a pouco a gente se encontra com eles. Então, a gente não precisa ficar muito preocupado quando nossos filhos, nossos amados, nossos amigos se forem numa desesperança, sem a certeza do que vai acontecer. Nós já temos essa informação do que é que acontece lá depois da vida, o que nunca foi possível para a humanidade saber. E agora a doutrina espírita revela para a gente com profundidade essa realidade. Tratando especificamente da questão de agora, é muito natural que a gente, mesmo aqui como seres humanos, a gente tenha assim, uma profunda alegria quando alguém se recorda de nós, quando alguém liga para nós, e faz algum tempo que a gente não tem contato, a gente se sente tão alegre, tão contente. Puxa, fulano que a gente gosta tanto, que estamos tão distantes um dos outros, lembrou de mim, ligou, e a gente passa tempo e tempo conversando, nem se dá conta disso, e para nós é de profunda alegria. Mas aqui tem uma questão interessante, é que os espíritos fazem, o Kardec faz essa pergunta, e os espíritos fazem a conexão no que diz respeito aos objetos. Nesse sentido aqui, quem está conectado aos objetos são os que ficaram. Os que ficaram que se preocupam com os objetos, querem ter os objetos mantidos no mesmo lugar, tá certo? Como se fosse um elemento, um catalisador que lhes estimulasse a pensar naqueles que já saíram do corpo físico e retornaram ao mundo espiritual. Bruna, consegue continuar Pelo a ideia? pensamento. Ah, tá. Olha lá, Voltou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. A última frase, Tá. não. Então, é que a nossa conexão espírito a espírito, humano a espírito, é feita pelo pensamento. Nossos sentimentos que nós transmitimos para eles é via nosso pensamento. É isso que importa para os espíritos na nossa relação com eles. Na questão dos objetos, tem uma informação muito importante que veio para nós após a codificação, que é uma informação trazida por André Luiz, através do Chico, no livro Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo 26 trata-se do fenômeno chamado psicometria.
Resumidamente, a gente pode considerar que a psicometria seja a capacidade de um médium em contato com alguns objetos perceber alguns fenômenos que aconteceram com esse objeto, dos sentimentos que as pessoas colocavam por aqueles objetos. Nessa lição, André Luiz, junto com seu colega Hilário, e o assistente, aquele que os instruía, o assistente Aulus, fazem uma visita a um museu. O objetivo do assistente Aulus é fazer com que André Luiz e Hilário passem por algumas experiências com objetos de museu para que eles adquiram mais outros conhecimentos. Nessa visita, existem várias situações desses ensinamentos sobre a psicometria, mas eu vou citar 3 especificamente. O primeiro objeto com que eles se deparam é com um relógio, aqueles grandes relógios que se usava no passado, aqueles móveis altos, com aqueles relógios grandes, era muito tradicional as famílias com uma certa posse terem aquele relógio. E André Luiz cita que percebe sobre o relógio uma certa massa, uma energia impregnada. E aí ele não conhecia esse assunto, pergunta para o assistente Auro, e o assistente Auro fala assim: essa energia, esse material que você vê sobre o relógio, são os sentimentos com que os proprietários desse relógio, eles dedicavam a esse. Eles gostavam tanto desse relógio, tanto, que eles impregnaram o relógio com seus sentimentos e com seus pensamentos, gerando aquela energia que ficou condensada no relógio. E mais, ele cita ainda que numa reencarnação mais atual, os antigos donos do relógio frequentemente se sentem atraídos a visitar um museu só para olhar para aquele relógio. De tão belo que é o relógio, mas eles acham que é a beleza do relógio, mas na realidade é a conexão magnética que eles têm com o objeto de uma existência anterior. Um segundo caso que André nos conta, é de uma tela, de uma pintura. Mas já na pintura, ele não observa nenhum tipo de energia, nada, a pintura está limpa, nenhuma conexão. E aí o assistente Auro fala, veja, aqui já é uma diferença neste quadro, porque aqueles que o pintou e o proprietário não guardaram quanto ao quadro nenhuma conexão, nenhuma ligação emocional com o quadro que não seja apenas a de observá-lo, considerá-lo como uma boa obra, mas sem nenhuma conexão sentimental. O quadro estava limpo, completamente limpo. E o terceiro caso ainda é mais estranho para nós. Eles olham para um espelho e ao lado do espelho há um espírito com características femininas de uma moça junto ao espelho. E o assistente Auro cita para eles o seguinte: esse espelho e essa moça. O espelho foi um presente de um noivo que ela teve no Brasil. E esse noivo tinha origens europeias. Pretendiam casar-se, mas por uma série de circunstâncias, a família resolve voltar para a Europa. Ele, como demonstração de seu amor, deixa com ela um espelho, pede para ela guardar o espelho que ele pretenderia voltar. Mas ao chegar na Europa e as circunstâncias da vida na Europa, não lhe permitiram que retornasse. E ele não retornou mais. E ela ficou tão conectada a essa promessa, tão conectada a esse espelho, que ela desencarna. E mesmo assim, continua ao lado do espelho, vigiando e cuidando dele. Vejam que interessante informação para nós, humanos, que estamos no corpo físico, quanto à nossa conexão com as coisas materiais que nós adquirimos, que nós recebemos, que nos são doadas, que nos são dadas. Qual a relação ideal para a gente ter com esses objetos, que às vezes são muito necessários para a nossa existência na Terra, mas que demonstra esses ensinamentos que a nossa ligação emocional com eles deve ser a mínima possível, se possível, nenhuma, para que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos não impregnem aquele objeto,
e mais tarde, a gente, apesar do reencarne, ir lá no mundo espiritual, a gente continuar conectado a esse objeto, isso ser um entrave para nós na nossa continuação, no nosso processo de desprendimento das coisas materiais. Agora, se quanto à matéria nós temos todas essas dificuldades, imaginemos no que diz respeito à nossa relação com as pessoas. Quando não sabemos diferenciar o que é amor e o que é paixão, e nos entregamos a essa relação de forma com muito ardor, sem saber diferenciá-la e assumindo compromissos muito fortes. A nossa relação de indiferença com a dor do outro, não nos sensibilizando com ela. A nossa relação de ódio com alguém que nos machucou ou que nos criou alguma dificuldade. E o nosso orgulho, que faz com que a gente nos considere superior aos outros, melhores que os outros, merecendo todas as coisas, enquanto os outros não merecem nada. E daí, gerarmos de nós mesmos, além do orgulho, gerarmos também um egoísmo muito forte. Porque quem é orgulhoso e considera-se melhor que o outro, também considera que o outro não merece nada e que nós merecemos tudo. E aí também nos tornamos orgulhosos. Essa informação é preciosíssima para nós, para demonstrar que o nosso estudo, ele não é só um estudo intelectual, de conhecimento da doutrina espírita, mas da aplicação diária de todos esses ensinamentos na nossa vida, para que a gente saiba nos conduzir aqui na Terra. Traçar uma caminhada de tal forma que a gente não se apegue a essas coisas e assim a gente possa ir lentamente caminhando sempre para frente. E assim nós nos libertarmos de tudo e caminhar com mais facilidade em direção à felicidade. Bruna, Carol. Essa informação dos objetos, Boanerges, na verdade, assim, ela faz todo sentido quando a gente para e pensa o que a gente sempre falou da questão de energia, de pensamento, de que a gente atinge, né, o outro, as coisas com o pensamento. E a psicometria, como você disse, também é uma habilidade mediúnica, né? Pessoas que tocam os objetos e sentem essa energia, às vezes vem, né, alguma coisa que ficou impregnado ali, né? Então, só queria complementar, falar que, assim, isso faz todo sentido com o que a gente vem estudando, né? Isso não está fora do que Kardec trouxe até agora com os espíritos, né? É como você citou a mediunidade, também é assim, né? Quer dizer, o médium que tem essa característica de psicometria, o médico psicométrico, ele tem a capacidade de ler o que aconteceu, de sentir o que aconteceu e transmitir para as pessoas fatos que ocorreram no passado em que aquele objeto estava envolvido. Uma vez eu vi uma declaração do Divaldo, em que, não sei se agora ainda é assim, mas no passado ele recebia muitas cartas das pessoas, talvez agora não, porque a comunicação avançou demais, a internet, as redes sociais, e ele recebia muitas cartas. Ele dizia que, às vezes, ao tocar na carta, ele sentia toda a emoção com que a pessoa escreveu a carta, as suas dores, os seus sofrimentos, tudo aquilo que ela vazou na carta, ele sentia só ao pegar na carta. Exatamente por possuir esse tipo de mediunidade. Uma coisa interessante que eu acredito que a gente tenha que também trazer para cá é a questão, obviamente, né, dos objetos, do espaço, né? Tem, por exemplo, famílias que deixam o quarto do mesmo jeitinho que a pessoa deixou, né? E tem, agora, como a gente fala de espaços digitais, tem também o espaço digital que a pessoa ocupa, nós ocupamos espaços digitais, né? Nas redes sociais, né, cara? Nas redes sociais ou em plataformas, no próprio celular. Então, esses espaços digitais também geram sentimentos para o outro. É importante a gente ter essa relação, né?
Então, às vezes, tem todo esse sentimento das outras pessoas para com esse espaço que já não se ocupa mais, né? Como também vice-versa. Então, a gente está falando aqui de objetos que a gente segura, né? E sente, e tem energias, roupas, né? E etc. Mas também existem os espaços digitais do quais as pessoas emitem sentimento a eles, né? E eu acredito que essa correlação, né, Bonerges, até gostaria de te ouvir um pouquinho mais a respeito, mas essa correlação, ela também deve ser pensada, né? Porque, óbvio, quando escreveu o livro, não tinha todo esse aspecto tecnológico que nós temos hoje. Por isso eu trago esse tema, e gostaria que você destrinchasse um pouquinho essa versão, essa vertente. No que diz respeito às redes sociais, elas têm a ver tudo com a nossa relação humana, né? Que ela deixou de ser pessoal e passou a ser virtual. Mas não é pelo fato dela ser virtual, pela comunicação estar sendo à distância, que não haja um sentimento embutido. Da mesma forma como a gente pode nos desentender e trazer para as pessoas situações desagradáveis pessoalmente, também isso pode acontecer no virtual. E não é porque que está no virtual que as mesmas energias não estão envolvidas, elas estão envolvidas, nos filiando uns aos outros moralmente, e isso não é nada bom para nós. Vou me antecipar um assunto, e vou dizer assim: não odeie. Porque se você odiar, se você mal querer alguém, você está marcando um encontro com ela no futuro, na próxima existência. Você está marcando, você está convidando-a para vir morar com você na tua família, ou você está sendo convidado para morar na família dela. Inevitavelmente teremos um encontro no futuro com aqueles com quem odiamos, Precisamos ajustar, né? Não tem como escapar. Se odiamos alguém... Engraçado não, mas quando a gente pensa nas intensidades do sentimento, né, tanto o amor quanto o não amor, vamos colocar assim, ele acaba nos gerando impactos, né, muito duráveis, vamos dizer assim, né? Mas a gente pode trabalhar isso na nossa própria vida, em vida, né, Bonerges? Em vida. E uma coisa importante que tem que considerar é o nosso sentimento em relação à pessoa, não é o dele em relação a nós, porque o dele é problema dele, o nosso é problema nosso, tá certo? Muito bem. Porque se o outro nos odeia, não nos preocupemos, desde que nós não o odiamos, que nós não alimentamos o mesmo sentimento por ele. Se nós alimentarmos um sentimento de bondade em relação a ele, natural, não devemos nos preocupar. Aquele que nos atinge com seu mal, se nós não devolvermos o mal a ele, não há nenhuma conexão da nossa parte para com ele. Não é? As reações, né? Eu lembro muito bem que teve um amigo uma vez que comentou assim, mas Carolina, o que eu faço com isso? Que, na verdade, ele estava muito preocupado com a responsabilidade de alguém amá-lo e ele não conseguir corresponder. E aí, esse é o sentimento inverso, né? Não é odiar, mas a pessoa amava tanto e ele não conseguia corresponder. Depende do tipo de amor, né, Carol? Então, sim, claro. E o que eu coloquei para ele foi justamente, sabe, a gente tem que ser responsável com aquilo que nós realizamos para o outro. Se você faz com respeito, se você faz com amor, né, com a inclusão, e esse é um tema que a Bruna adora, ela já até fez assim, com a inclusão, né, eu penso que isso cabe muito, né, e essa troca de sentimentos e energias que é o nosso contexto de hoje, né, o contexto trazido. Então eu penso que vale muito a gente refletir sobre isso que você coloca das responsabilidades, não da ação do outro, mas da nossa reação com relação a isso, né? Nossa ação. É a nossa ação que é fundamental, não a do outro. Se pudermos acolher o outro,
acolheremos. Se não temos condição de acolhê-lo, tudo bem. Deus sabe que nós não temos condição. Mas se tivermos, melhor para nós. E essa questão da reação é tão importante, porque a gente emite uma vibração com essa reação. E isso traz um sentimento, traz uma emoção, e pode atingir a pessoa, pode atingir o objeto, né? Como a gente está falando de objeto. E eu queria só pontuar que é muito legal que você trouxe dos espaços virtuais, Ká, quando a gente pensa nos desencarnes, né? Porque do mesmo modo que, assim, eu manter o quarto exatamente do jeito que a pessoa deixou, e assim, mas fazer disso de uma forma negativa, enfim, emitir pensamentos que não ajudam a pessoa a seguir no outro plano, tá? A gente pode fazer isso também com esses espaços virtuais, tá? A mesma energia impregnada, assim, não vou doar as roupas, não vou mexer no quarto, eu posso não mexer na rede social e ficar olhando aquilo e transmitir essa energia de apego, tá? Não é um amor que eu chamo o amor que cura, né? O amor que cura é aquele que liberta, né? E a Carol falou da inclusão, né? Porque parte do meu trabalho também a gente trata essa questão do amor que adoece e o amor que liberta, né? Então, eu acho que isso é fundamental quando a gente está falando de amor, do meu para com o outro, né? A gente passar a olhar o amor dessa forma libertadora, né? Bruna, veja só, você estava falando, e aí eu me lembrei de retornar ao final da resposta dos espíritos nessa questão. O que eles falam para nós. Mas o pensamento das pessoas é que os atrai, e não os objetos. Veja só, não importa ser virtual ou ser presencial, não é? É o pensamento. É a energia que está carregada do pensamento que provoca o resultado final. Então, tanto faz uma situação ou outra, o resultado será sempre o mesmo. A gente já falou um pouco disso, e não só em um programa, mas a gente falou dessa questão do materialismo, né? Eu posso entender que todo esse sofrimento pelo outro, ou pelo espaço virtual, ou pelo objeto, né? Que é essa saudade, que é esse querer que a pessoa fique, que a pessoa, né? Saudade que muitas vezes a gente não tem muito controle, porque ou às vezes a gente não entende tudo o que está acontecendo, enfim, cada um tem seus fugiu a palavra, cada um tem os seus objetivos e suas dificuldades mesmo. Isso, suas dificuldades, muito bem. Então, cada um tem. Não vamos colocar em relevância, mas o que é importante em todo esse processo? Né? É uma coisa que está muito clara para mim, né? E fica mais claro, ainda mais evidente, quando a gente consulta cada momento da nossa vida que a gente consulta, né? O Livro dos Espíritos acaba tendo interpretações e situações muito importantes. Mas fica claro que essa libertação, como a Bruna colocou, né? Esse amor e essa responsabilidade pelos meus atos, né? É muito importante para que a gente consiga contribuir com a evolução do outro, mesmo no outro plano, né? Então, quer dizer, eu preciso libertar, eu preciso nutrir um amor que transcende e um amor que sabe que a gente vai se encontrar, né? Isso que é muito importante. A gente vai se encontrar, vai ter outras histórias, nossa vida não é aqui, né? Mas nós estamos aqui porque temos um papel. Vamos cumpri-lo. Acho que é muito importante a gente ter esses discernimentos e essa percepção de enxergar um pouquinho diferente esse desencontro ou esse espaço que vamos ficar um tempo sem essa ruptura, né? Que não é um adeus, é um até logo. Até logo. Fica aí, Bonner, tem um programa para fazer. Ô, Carlos, só uma coisa que você trouxe que eu acho que é legal pontuar, o materialismo, né?
ele é um pano de fundo, um dos principais quando a gente fala dessa questão, porque assim, ele nega a imortalidade da alma, né? Porque ele nega que não tem existência, só tem a questão material do corpo, então não nega o princípio espiritual. Esse materialismo puro, né? Ele é uma das questões de pano de fundo, porque se eu não acredito que tenho depois, então eu tendo a sofrer porque eu perdi mesmo, eu nunca mais vou reencontrar. Né? Mas não é o único detalhe, tá? O apego também está relacionado à evolução do espírito, né? Porque a pessoa pode até acreditar na existência, né? Depois, Bonerges, mas continuar apegada, não é? Veja, a questão do materialismo traz uma série de inconveniências para nós, no que diz respeito às questões espirituais. Mas tem uma coisa, às vezes a pessoa é materialista, mas ela é uma pessoa bondosa, que pratica o bem, a pessoa educada, que trata os outros com respeito, e não deseja mal a ninguém. Apenas ela é materialista porque ela não consegue se encaixar nessa realidade. E, no entanto, às vezes tem pessoas bastante religiosas que são perversas, que praticam o mal e se escondem atrás da religião praticando o mal. Então, são coisas diferentes que a gente tem que saber avaliar. Não é porque alguém que é religioso vai dizer, religioso está resolvendo o problema dele. Ele poderia estar resolvendo o problema dele se ele usasse a religião na sua vida. Mas se ele só, a religião só da boca para fora, só nos seus gestos de aparência, não tem valor nenhum. Porque se ele continua mal, perverso, mentindo, tramando contra as pessoas, veja só, continua comprometido. Não é? Exatamente. Vamos continuar a leitura, então, Carol? Já estou aqui, deixando bem grande. 312. E a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar os espíritos. As coisas pelas quais passamos aqui na vida material e que nós não esquecemos, as dores, nossos sofrimentos, nós não esquecemos. Também não esquecemos do lado de lá, porque eles marcam a nossa vida. Eles marcam a nossa vida nos fazendo compreender, como os Espíritos nos dizem, a razão da felicidade. E é como um estímulo para nós nos reconciliarmos com a lei de Deus. Quem de nós que já esteve bastante doente, numa situação assim, em que haveria risco de vida, e que nesse momento não orou e não disse, meu Deus, me ajuda a ficar que eu vou fazer todo o esforço para me corrigir e seguir em diante. Nem faz, às vezes, conexão da doença com questões espirituais, mas deseja isso. Às vezes a gente pega e avalia o sofrimento como se fosse um castigo, uma coisa nesse sentido, devido à nossa visão muito estreita em relação às leis de Deus. Mas o sofrimento pela qual passamos não é uma punição que Deus nos oferece. É uma lição para nós. Como assim uma lição? Veja, Deus é amor. Não existe nenhuma informação religiosa ou filosófica na história da humanidade que coloca Deus como perverso, como Deus vingativo. Não existe essa história. Sempre fala Deus bom. Mesmo que a interpretação seja meio distorcida, mas a ideia é que Deus é bom. Mesmo que você não consiga entender direito Deus, mas você fala que Deus é bom. Na doutrina espírita, isso vem com muito mais intensidade, falando desse amor para nós. Emmanuel costuma citar em suas obras, em que ele diz assim, o celeiro de Deus é uma fonte inesgotável de amor para os seus filhos, por todo o universo. Inesgotável. Demonstrando que Deus, na sua essência de amar, trata todos nós com o mesmo carinho, da mesma forma. Não importando que tipo de pele estamos vestindo agora, de lobo ou de ovelha. Não importa, porque Deus na essência é amor. Veja só, se a gente olharmos para a nossa situação atual no planeta,
e vermos os presídios das nações. Vamos pensar nos presídios brasileiros. Quem é que está preso lá para nós? É cordeiro? É ovelha ou lobo? Na nossa visão estreita, mas pareceria para nós que quem está preso lá é um lobo. Mas vamos olhar no fim de semana, nos dias de visita, quem é que está na fila lá? São as mães. Por que estão lá? Porque ela tem um lobo lá dentro, porque ela tem um filho muito amado e que ela o vê como cordeiro, que é apenas um cordeiro que se equivocou. E ela não deixa de visitá-lo. Ela continua visitando fim de semana, até o fim da sua existência, ou até que ele seja libertado. Ela não deixa de visitá-lo, porque é amor, porque ela vê como cordeiro. Alguém pode dizer assim, Bonete, mas é apenas uma referência humana. Mas vamos lá então. Vamos pensar no ensinamento de Jesus, no ensinamento que ele deixou para nós. Ele diz mais ou menos assim: nenhuma das ovelhas que o Pai me colocou sob a minha guarda se perderão. Ah, mas ele disse ovelha. Mas vamos olhar no tempo de Jesus se não existia perversidade, se não existiam homens maus. A Judéia naquela época, Israel naquela época, estava sob o domínio romano. E Roma, o Império Romano, tratava as regiões que ele dominava sob o peso duro de sua mão, sob o peso duro da espada de seus soldados. Não existia clemência. Eles poderiam matar qualquer um, tomar as posses de qualquer um, a qualquer momento. Bastava eles quererem, ainda inventavam uma desculpa, pronto, já estava resolvido. Mas Jesus, no entanto, fala que nenhuma das ovelhas se perderia. Por quê? Porque mesmo para esses, eles não enxergavam como homens perversos. Eles ensinavam, eles enxergavam como ovelhas que estavam momentaneamente seguindo um caminho diferente. Por isso que ela estava no caminho de perdição. E aí é quando ele diz que não se perderia, porque ele iria atrás dele. E ele também nos disse que ele veio para os doentes. Não veio para os sãos. Não veio para aqueles que tinham a visão espiritual e que viviam muito bem espiritualmente. Veio para os doentes, mas não só doentes do físico, doentes da alma principalmente. Então, nessa questão de lembrarmos da dor, não vamos considerá-la como um castigo de nosso Pai, mas uma oportunidade sagrada para a gente sair de um caminho tortuoso que a gente estava seguindo e agora nos alinharmos com as leis dele, com o seu amor e seguirmos em frente com tranquilidade, marchando sempre em frente, como nos diz o Chico. Bruna, Carol. E essa certeza, né, desse amor todo que nos faz, mesmo com as lembranças ruins, né, que nós temos momentos não bons, enfim, nessa existência e em outras, mas seguir em frente. Eu acho que essa mensagem é fundamental, Boanerges. E enquanto você falou de Jesus, né, eu lembrei que o Haroldo Dutra Dias tem uma palestra que chama Jesus, Médico das Almas. Eu acho que isso diz muito, né? Porque ele veio para curar mesmo, mas curar de uma forma profunda, né? O físico era só uma consequência quando chegava no físico. Ele estava em busca da cura do nosso espírito, né? A proposta é essa. Vamos à leitura? Vamos lá. 313. O homem que neste mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura, qual a deles. Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Comentário de Kardec. Exatamente como sucedem ao homem que, na idade da natureza, nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Vejamos assim, os espíritos primitivos, que ainda estão começando na sua experiência como humano,
uma conexão muito forte com a matéria, quando desencarnem, sentem uma necessidade imensa de retornar ao corpo físico, porque mentalmente a conexão é muito ainda muito firme, muito forte com a matéria, e então eles não conseguem, todo no mundo espiritual, ter uma visão mais clara da situação, então desejam já imediatamente retornar para o corpo físico, e assim naturalmente acontece, os espíritos que os guiam normalmente o reconduzem de volta à matéria, para que eles continuem no seu processo de desenvolvimento, exatamente para a situação que se encontram. Esse desejo deles estarem na matéria é natural, em função dessa situação, porque ainda não vislumbram nada mais à frente. Mas aqueles espíritos que ficam ligados à matéria, que desejam a felicidade material devido à viciação dos hábitos materiais, esses realmente terão grande dificuldade nessa situação. E como os espíritos falam, são os espíritos inferiores que fazem esse tipo de coisa. Quando desencarnam e vão para o umbral, a gente, muitas vezes no trabalho mediúnico, a gente recebe esses nossos irmãos nessa situação e eles reclamam que desencarnaram. Por quê? O que está acontecendo comigo? Eu estou vivo e, sei lá, estou vivo e não estou vivo. Fico numa dúvida tremenda, querendo retornar para a sua vida normal, para a sua vida de relações e seus hábitos e costumes naturais que têm quando homens. Porque desejam muito a vida material, porque se apegaram demais a ela, então sentem essa necessidade imensa. Desejam esses gozos. E exatamente por desejarem demais esses gozos, é que, num dado momento, isso torna-se para eles uma expiação, porque não fazem nenhum esforço para se libertar dessa situação que se encontram e daqui a pouco começarão a sofrer. E quando reencarnados, terão que passar nesse processo como por expiação, porque não souberam, porque não desejaram e não fizeram nenhum esforço para se libertar dessa situação. Mesmo tendo as informações espirituais, mesmo tendo a informação da continuidade da vida, preferem ainda as coisas materiais, por desejarem, por assim querer. Já não acontece o mesmo com os espíritos que já alcançam um certo grau de evolução, que têm mais consciência dessa realidade, e ao chegar no mundo espiritual, comparando as duas situações, naturalmente preferem os prazeres do mundo espiritual, a situação em que vivem no mundo espiritual, libertos do corpo, onde lá podem mais facilmente, com mais intensidade, viver as relações de amor, as relações de simpatia, de carinho, de convivência com outros seres que se assemelham a eles e que, assim, liberto de todas essas coisas da questão material, da vida material, muito apegada às sensações, podem caminhar mais naturalmente em direção à sua felicidade. Porque, no fundo, é aquilo que nós desejamos. Mesmo na vida material, nós desejamos a felicidade. E esse é o foco do nosso processo evolutivo. Sermos felizes, ter a felicidade dos espíritos puros. É esse o objetivo pela qual nosso Pai nos criou. É a promessa dele para nós, a felicidade eterna. Isso aí, tem mais 3 perguntas agora desse tema para a gente encerrar. E a próxima é para os Orcaholics, viu, Carol? Lê aí para quem gosta de trabalhar muito. Eu leio, Bruna, pode deixar, viu? 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que os outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade,
o mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Vamos seguir a próxima, vamos fazer a leitura também da 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Conforme a sua elevação, ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a uma obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Muito bem. Os espíritos nos ensinam que todo grande projeto que é programado no mundo espiritual para benefício da humanidade tem o plano A e tem o plano B. Quando o espírito que veio por cumprir, que era o plano A, o projeto, sempre normalmente é um espírito que tem um certo grau de evolução compatível com o projeto. Mas ainda, eventualmente, por uma circunstância qualquer, porque em todas as atividades do ser está envolvido o livre-arbítrio, pode ser que esse espírito não conclua o projeto e fica alguma coisa para ser concluída. Aí entra o plano B. Outro espírito encarnado assume a continuação de sua tarefa. Como ele é um espírito que já possui uma certa evolução ou muita evolução, ele naturalmente, ao chegar no mundo espiritual, vendo a situação da obra, desejará com toda a intensidade de seu coração que a obra continue. Lá do mundo espiritual, tendo essa consciência, ele ajudará o encarnado a continuar com seu projeto, orientando, inspirando, seja em sonhos, seja no estado de vigília, para que a obra se conclua, porque o objetivo principal é o bem da humanidade. Então, esses espíritos, eles podem vir para praticar o bem, praticar o amor, ensinar a prática do perdão, nos ensinando a eliminar de nós o orgulho, o egoísmo, mas também eles podem vir com missões que não sejam do campo religioso. Eles podem vir como grandes mestres da ciência, trazendo grandes descobertas dos elementos materiais do universo que podem gerar grandes facilidades para a vida do planeta, tanto na melhoria da nossa inteligência como na melhoria do nosso bem-estar físico. Podem vir no campo da medicina, ajudando a curar nossas doenças. Também podem vir no campo da tecnologia. Veja só para nós agora o esplendor tecnológico que a gente vive, que facilita tanto a nossa vida. Agora, então, nessa época de pandemia, mais ainda, a gente consegue se reunir como agora, estando todos distantes um do outro, e fazermos nossos trabalhos. Pode vir no campo da engenharia, de todos os ramos da engenharia, e etc. Todas as atividades, sejam religiosas ou não, sejam morais ou sejam físicas, que venham para trazer benefício para a humanidade, esses espíritos participam dessa forma, tanto contribuindo, como após retornar ao mundo espiritual, com a tarefa dele talvez não concluída, ou também se concluída, ajudando aqueles que dão continuidade à atividade para que essa atividade seja executada conforme planejado. Isso para eles, dependendo da sua evolução, pode ser uma missão, tá certo? E promover todo esse bem-estar, todo esse progresso para a humanidade, para que ela continue a sua caminhada conforme está programado, e não se perca em labirintos, porque se ficarmos só na questão humana, a nossa caminhada fica muito lenta. É necessário que de tempos em tempos venham esses espíritos até nós, superiores à média da humanidade, para dar esse empurrão em todos nós, e assim a gente possa caminhar. Um exemplo disso, vejamos a Idade Média. A Idade Média foi uma fase muito difícil da humanidade.
Mas quando chega aí em torno aí do século XIV, século XV, Jesus faz nascer vários homens de gênio no planeta e surge o Renascimento. Estava morto a arte, estava morto a ciência, e eles fazem renascer todo o conhecimento filosófico e científico que existia no passado, fazendo um boom de renovação na Europa e transformando a forma de viver e a forma de pensar da humanidade, que hoje nós colhemos todo o fruto daquele momento. Então, a gente pode ver claramente que a nossa vida aqui no planeta, ela não ocorre por um acaso. Existe toda uma programação divina para nós, em nosso benefício, em vários momentos da nossa vida, para que a gente continue caminhando. Bruna, Carol. Vamos ler a última pergunta, cá, para a gente daí dar sequência? Vamos lá. 318. As ideias dos espíritos se modificam quando há na erraticidade? Muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que se tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Nós temos um exemplo maravilhoso na doutrina espírita, de um espírito que, quando na Terra, foi um médico muito famoso entre nós, e que, ao desencarnar, esse médico, ele era famoso, tinha uma posição econômica muito, muito privilegiada, né, mesmo já herdada de seu pai. Então, ele tinha uma vida que, apesar de ter uma aparência de religiosidade, realmente era apenas aparência. Ele, ao desencarnar, ainda jovem, devido a uma doença que adquiriu, ele vai diretamente para o umbral. Fica anos no umbral, sofrendo as consequências de seus atos, até que um dia ele cansa daquilo, cansa tanto de perambular. Até que ele, cansado de tudo isso, ora. Ora, e como que se uma porta se abrisse, ele tem condições de ser amparado e socorrido, e levado para nosso lar. Para a gente ter uma ideia de como é que pode ser uma visão do umbral para nós, eu hoje ouvindo um grande orador espírita, o Jorge Elahá, ele fala e dá o seguinte exemplo. Imagina que um umbral seja a floresta amazônica, e você, por uma circunstância qualquer, cai de paraquedas no meio da floresta amazônica à noite. Você não tem direção para nada, você não conhece nada, os odores são diferentes, os ruídos de feras e diversos tipos, onça e outros tipos de animais noturnos, e você não sabe direção de nada, você não vê luz, você não vê ninguém, e você caminha a esmo em todas as direções sem saber onde está. Essa é uma visão muito aproximada do que é umbral. Era nesse ambiente que estava André Luiz. Ele, depois de cansar de perambular, ele ora, abre-se como que uma porta, ele é resgatado. Levado para o nosso lar, ele recebe tratamento, recebe ajuda, depois que sara, que tem condições de trabalhar e de estudar, ele começa um processo de renovação em si mesmo. Depois disso, ele traz para nós uma das mais belas obras complementares da doutrina espírita. É uma série de livros em que ele narra a vida no mundo espiritual, das consequências dos nossos atos aqui e como é que acontece lá. Que obra maravilhosa!
que ele fez para nós, e responde, se encaixando exatamente na resposta dessa pergunta. Assim, com essa informação, ele se transforma, evolui e, como disse, traz para nós a obra, uma das obras mais belas. Até hoje, nós espíritas nos debruçamos sobre essa literatura. Lemos e relemos a literatura e cada vez que a relemos, extraímos mais conteúdos daquilo que eles nos passou. É uma boa sugestão para aqueles que quiserem estudar sobre as informações que André Luiz nos trouxeram, começando, por exemplo, pelo Nosso Lar, que é o primeiro livro. É um livro maravilhoso de ensinamentos interessantíssimos para nós, que, com a informação da codificação, conhecendo a doutrina através da codificação, a gente, quando pegar os livros de André Luiz e abrir, vai se encaixar ali com toda naturalidade, tudo aquilo que aprendemos com o estudo da doutrina espírita nos livros de André Luiz. Aproveitem, não percam a oportunidade. Bastante, né? Falamos bastante. Fala em vários programas. Falamos porque é uma obra, né? É uma obra maravilhosa para todos nós. Nos traz informações que na época de Kardec não foi possível traçar. Somente depois de quase 130 anos foi possível, menos que 130 anos, foi possível trazer essa informação para nós. Nós estamos agora com 164 anos da doutrina, menos 70, menos 80 anos. 80 anos atrás, quando essa literatura começou a chegar a nós. Linda, maravilhosa. E temos muitas ferramentas, né, para nos instruirmos, para seguirmos, muitas dicas de leitura, como a Carol trouxe. Eu já vou aproveitar e falar que nós encerramos o assunto da lembrança da vida corporal. No próximo encontro, a gente vai falar ainda da vida espírita, mas sobre a comemoração dos mortos, sobre os funerais, é o nosso próximo assunto, tá? Então, aproveito para me despedir. Até o próximo encontro, até o nosso próximo estudo. Muito obrigada, né, pela sua companhia aqui conosco, que é muito importante para nós, né? Então, até logo. Obrigada também. Fiquem com Vamos fechar, então, né, com a oração do Bonerges para a gente encerrar nosso programa de hoje. Obrigada e boa noite. Diante, mais uma vez, Senhor Jesus, de todas as informações que recebemos, dessas propostas maravilhosas que tu colocaste diante de nossas vidas, tanto pela codificação espírita, como pelas obras de André Luiz e de outros, de Emmanuel, enfim, um número muito grande de obras que devassa para nós tanto a nossa realidade material quanto a nossa realidade espiritual, nos permitindo assim, Senhor, que nós possamos conhecer melhor a nossa trajetória passada, presente e futura, nos analisando melhor, vendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, e assim podermos conscientemente nos situar diante da vida e seguir em frente. Na certeza, Senhor, que tu nos ampara, porque tu és o governador planetário. E isso, mestre querido, significa que desde o lado do princípio da formação do planeta Terra, tu já se preocupava conosco, nos oferecendo esse planeta com as melhores condições para que aqui pudéssemos nascer e passar por todo o nosso processo de evolução até o dia de hoje. Obrigado, Jesus, mais uma vez. E por mais que nós agradeçamos a bondade com que tu nos trata, nunca será demais. Então, diante de tudo isso, nós te pedimos mais uma vez que tu continues a velar por nós. Não nos abandone diante das nossas fraquezas, para que assim a gente possa continuar
a nossa caminhada em direção ao infinito, em direção ao nosso Pai. Obrigado, Jesus, mais uma vez, e que a tua paz, que o teu amor nos envolva a todos. Que assim seja.